No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E o firmamento Deus chamou céu. E foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E o continente Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foi-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda a ave com asas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal que rasteja, que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos,
Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto e dê semente. Eles vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia.